Time, hoje a gente vai falar sobre hábitos ruins. Todo mundo tem, eles atrasam a nossa vida e eles nos distanciam de quem a gente realmente quer ser. Mas isso não é novidade pra ninguém, e é exatamente isso que é o problema. Por que a gente se deixa levar tão longe? Por que parece que a gente perdeu completamente o controle do nosso comportamento com certas coisas? Esses hábitos ruins são comuns demais. Perder tempo ou procrastinar na internet nos impede de ser tão produtivo quanto a gente poderia ser. Comer e beber demais acaba com o nosso metabolismo, atrapalha nosso sono e nos faz sentir muito mal. Fumar e usar drogas vai aos poucos minando nossa saúde. Fazer compras impulsivamente acaba com a nossa saúde financeira. Mas existe uma explicação de por que isso acontece e existem maneiras muito boas de não só quebrar com esses hábitos ruins, mas substituir eles por coisas muito melhores. Hábitos ruins normalmente surgem como formas de lidar com estresse ou ansiedade. Esses hábitos são uma forma de regulação emocional, maneiras de sair de um estado ruim e desconfortável para algo que seja melhor e mais confortável naquele momento. Tédio, irritação e ansiedade são estados que nós não queremos permanecer, então a gente faz alguma coisa para tentar sair disso o mais rápido possível. Mas por que a gente adquire esses hábitos ruins especificamente? Por que a gente não consegue se regular de uma forma mais saudável? A verdade é a seguinte: a vida vai constantemente nos trazer essas desregulações emocionais. O estresse vai surgir de uma forma ou de outra, seja problema no trabalho, sejam colegas folgados, seja no seu relacionamento que está passando por dificuldades, ou a sua saúde financeira está precisando de uma ajuda. Quando a gente está num momento difícil como esse, o nosso cérebro entende que alguma coisa no nosso comportamento não está dando certo. O que o nosso cérebro tende a fazer em momentos como esse é fazer algum tipo de variação comportamental para tentar sair dessa situação. Ele pensa assim: vamos fazer alguma coisa diferente para ver se a gente se sente melhor. E aí que tá, o que a gente acaba fazendo? Nós somos constantemente estimulados e aprendemos com o nosso ambiente, principalmente observando o que as pessoas ao seu redor fazem. Num nível mais amplo, a cultura e a sociedade têm um impacto bem grande sobre nossos hábitos. Em uma cultura religiosa que não permite bebida, não permite álcool, por exemplo, a muçulmana, você não vai ver muitas pessoas por aí bebendo e falando que tomar álcool é legal. Em uma cultura que tem uma forte ética de trabalho, como a japonesa, você vai ser constantemente estimulado a focar na sua carreira e nos seus estudos. Mas no nível mais específico, convivência social e familiar te predispõe a muitos hábitos, especialmente na infância e na adolescência, onde você está muito suscetível a esse tipo de neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, essa forma de aprendizado maior que a gente tem nesses momentos da vida, fazem a gente absorver essa variação comportamental e adquirir esses hábitos mais facilmente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa adquirir e quebrar hábitos em outros momentos da nossa vida. Em resumo, o nosso cérebro percebe que a gente está numa desregulação emocional, numa situação mais difícil, e tenta variar o comportamento como? Olhando ao nosso redor e vendo o que as pessoas estão fazendo. Mas tem um problema: se a gente sabe que esses hábitos são ruins, a gente fez, a gente entende a consequência, a gente sabe que é ruim, por que a gente continua fazendo? É importante entender que todos os comportamentos que a gente repete, eles têm uma função. E hábitos ruins têm benefícios. Querendo ou não, hábitos ruins têm benefícios. Mesmo que logo em seguida algo ruim aconteça e no longo prazo não seja bom para você, normalmente um hábito ruim tem um benefício. Em algum momento, o seu cérebro decidiu fazer esse hábito ruim pela primeira vez. Naquele momento, algum benefício ele teve e ele aprendeu com aquilo. Por mais que esse benefício tenha acontecido instantaneamente e logo em seguida tenha sido ruim, o seu cérebro aprendeu. E quando um comportamento é reforçado, ele tende a se repetir. Pense bem, os hábitos ruins que você tem normalmente têm um benefício instantâneo de aliviar essa disfunção emocional que você está tendo, como beber ou usar drogas para aliviar algum desconforto emocional ou social que você está sentindo em algum ambiente. Ou algo mais leve, mas também improdutivo, como acessar os seus e-mails e as suas mensagens, em vez de trabalhar naquela coisa importante que você tem que fazer, que é mais difícil, mas assim você não se sente tão improdutivo assim. Ou até agir com agressividade e arrogância para evitar a vulnerabilidade de críticas e feedbacks. Isso pode até proteger o seu ego, mas está destruindo seus relacionamentos. Em alguns casos, você pode até continuar repetindo aquele hábito, mesmo que hoje já não exista mais benefício, porque você acabou criando uma circuitaria neural muito robusta entre o estímulo e a resposta. E agora você nem precisa mais do benefício instantâneo aliviador, você simplesmente precisa realizar o comportamento. Na sua infância, mentir resolvia um problema, você não era mais castigado. Hoje, mentir só traz problema, mas mesmo assim você continua fazendo. Ou você bebia para se sentir mais à vontade socialmente. Hoje você
bebe, isso não acontece, mas mesmo assim você continua bebendo. Um grande fator que perpetua esses hábitos ruins é o ambiente social e cultural reforçador desses hábitos. Quando você reforça qualquer tipo de comportamento, ele fica mais provável de se repetir. Quanto mais você repete, mais aqueles neurônios disparam da mesma maneira de forma sincronizada e acabam criando uma estrutura neural mais robusta. Ou seja, com um estímulo cada vez menor, você tende a repetir o mesmo comportamento. Essa mudança na forma que os neurônios disparam dentro do seu cérebro é a neuroplasticidade. É uma forma de aprendizado que fica no seu cérebro. Infelizmente, para os hábitos ruins, essa neuroplasticidade está indo na direção errada. E essa estrutura pode ficar tão forte que pode gerar compulsões e vícios, que mesmo sentindo dor, mesmo não tendo recompensa, você tende a repetir esse comportamento. Vira uma obsessão para o seu cérebro agir quando ele sente esse estímulo. O primeiro passo para quebrar com um hábito ruim é você ter consciência. Consciência que é um problema e consciência que existem alternativas, senão nada muda. Um comportamento não pode mudar intencionalmente se você não souber que existem alternativas. Ao aumentar a consciência sobre o seu hábito ruim, você tem que ter certeza que você também está mudando o foco dessa consciência. Normalmente, quando você para pensar no seu hábito ruim, não é algo muito agradável. Você observa ele pela lente dos sentimentos ruins e do atraso que ele traz para sua vida. Troque o julgamento, a vitimização e a ruminação sobre os sentimentos e os problemas que os seus hábitos ruins trazem para olhar para eles de uma forma muito mais imparcial e objetiva. Em vez de ficar sempre pensando em quão culpado você sente, em quão fraco você é por não conseguir quebrar isso, foque em prestar atenção no que realmente está acontecendo. Quando que esse hábito acontece? Quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana ele acontece? Onde você tá? Com quem você tá quando ele acontece? O que aconteceu logo antes de você fazer isso? E o que vai acontecer logo em seguida? Com essas informações, aí sim você tem o que você precisa para começar a controlar o seu comportamento na direção que você quer. Porque agora você tem a capacidade de mudar o seu ambiente, porque você entende ele. Quando a questão é quebrar um hábito ruim, a ideia de só parar não existe, não é uma opção. Porque o gatilho vai continuar existindo. O estresse, a ansiedade, a desregulação emocional que te leva lá vai continuar existindo. O ideal é que você consiga substituir esse comportamento não adaptativo, esse hábito ruim, por algo muito melhor que cumpra a mesma função. E você consegue isso mudando o seu ambiente e reforçando esse novo comportamento. Por isso que é tão importante a parte da consciência anterior. De onde vem esse hábito ruim? Como que ele começa? Com quem que ele começa? Aonde você tá? Quais são os gatilhos e, principalmente, o que está reforçando ele. Substituir o comportamento é especialmente importante para pessoas com hábitos de dependência química. A circuitaria neural que é formada num caso de dependência química é algo que vai existir para sempre. E ela deve ser usada, mas de uma forma mais adaptativa, com trabalhos, estudos, esportes. Porque se ela ficar lá, parada, sem nada, ela vai querer voltar para os mesmos estímulos, para os mesmos comportamentos, para a mesma circuitaria. Inclusive, pessoas que sofreram com vícios têm uma probabilidade, uma capacidade muito grande de se tornarem excelentes profissionais ou atletas por causa disso. Elas conseguem realizar o comportamento que elas focam, apesar de dificuldades, apesar de dor, apesar de desconforto. E elas fazem isso com muita consistência. Por quê? Porque a circuitaria neural obsessiva já está lá, mas agora está direcionada para algum lugar muito melhor. Mas o crucial para todo mundo, em qualquer caso de hábito ruim, é você mudar o seu ambiente para dificultar ao máximo o seu hábito ruim e facilitar ao máximo o seu novo hábito bom. No máximo que você conseguir, retire todos os gatilhos e os facilitadores para você executar aquele hábito ruim. Esconda o controle da TV, não compre o chocolate, não vá para o bar e afaste-se das pessoas que te estressam. E tenha um plano B na hora que a vontade vier. Qual vai ser seu novo comportamento? De preferência, alguma coisa que possa ser realizada no mesmo lugar, no mesmo tempo. Não precisa ser perfeito, mas precisa encaixar nesse contexto. Se você for pegar o seu celular para procrastinar no Instagram, em vez de entrar no aplicativo, entre no seu bloco de notas e descreva uma tarefa que você ainda precisa fazer no seu trabalho. Se você levantou para pegar um doce para comer, aproveita que você levantou e vai caminhar por 10 minutos em vez de ir lá pegar o doce. E principalmente, além de substituir o comportamento em si, substitua o seu ambiente de reforço. Vai ser muito difícil você mudar o hábito de tomar refrigerante em todas as suas refeições se você está tentando parar e todo mundo que você come, todas as refeições que você faz, são pessoas que acham muito estranho você tentar parar e acham muito normal tomar refrigerante.
Para começar a comer melhor, a ser mais saudável, se exercitar mais, você precisa conviver num ambiente no qual isso seja extremamente normal. Esses comportamentos precisam ser constantemente reforçados pelas pessoas e pelas informações à sua volta. E não precisa ser o tempo todo. A gente sabe que mudar onde você mora, onde você trabalha, pode ser difícil, mas pelo menos em alguns ambientes que você passa bastante tempo, mesmo que sejam digitais, como esse canal aqui, você pode buscar esse reforço. Se você tiver em ambientes e círculos sociais nos quais os seus comportamentos desejados sejam a norma, ou sejam o que todo mundo quer e acha legal, o seu instinto de pertencimento e acolhimento social vai te impelir a realizar esses comportamentos. Para otimizar o seu ambiente em direção aos seus objetivos, se inscreve no canal e também dá uma olhada no link aqui embaixo para a Academia Neuroflow, um ambiente digital exclusivo com aulas semanais aprofundadas para você ir do interesse da teoria até a prática. E finalmente parar de procrastinar o que você mais quer fazer na sua vida. Alimente sua mente.